amados irmãos e irmãs em Cristo, nosso bondoso Salvador, juntos para o nosso momento devocional de hoje, sábado, dia 16 de maio, sempre um momento especial, de muita alegria, podemos estar juntos. Sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Redentor de Vitória, Espírito Santo. E o texto que a gente vai compartilhar hoje é o texto de Efésios 2, 1 a 5, Efésios 2, 1 a 5, onde diz assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Esse é o texto de Efésios 2, 1 a 5, texto do nosso momento devocional de hoje. E um texto que fala a respeito da nossa condição espiritual antes de receber a fé. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz dessa condição anterior ao crer, uma condição de mortos espiritualmente. Vocês estavam mortos espiritualmente, diz o apóstolo Paulo. E todos nós sabemos que um morto não pode ter nenhuma atitude, ele não tem nenhuma ação. Todas as coisas que se faz com alguém que está morto, sem o conhecimento dela e sem que ela permita, que aquilo seja feito. Quando alguém morre, é preparada para o sepultamento, por exemplo, as pessoas fazem tudo ali. Preparam, colocam a roupa, enfim, ajeitam tudo no caixão, e a pessoa, obviamente, por estar morta, ela não tem nenhuma participação nisso. E esse é o termo que o apóstolo Paulo usa para se referir a nós antes da conversão. Antes de recebermos a fé, estávamos mortos, diz ele. E então o texto nos apresenta essa ideia de que o ser humano, por natureza, ele não pode ter nenhuma atitude que o leve em direção a Deus. Não há uma ação de alguém morto espiritualmente para que se achegue àquele que pode mudar isso. Então, o que acontece é que Deus, por sua graça, por sua misericórdia, Ele nos alcança. É Ele quem traz vida de novo a nós. E, claro, nós estamos falando fisicamente, Fisicamente podemos até ter vida e podemos estar saudáveis e muito bem, mas espiritualmente, se Deus não for ali até nós e assim não mudar essa condição e não colocar vida em nós, então nós perecemos por toda a eternidade, porque não há uma força na gente, não há vida em nós, espiritualmente falando, para nos levar a Deus. E isso nos é dado por bondade, por graça, através do batismo, onde a palavra com a água, ali o Espírito Santo age e assim nós nascemos de novo. Agora temos vida. E também pelo Evangelho. Por isso que é tão importante a pregação do Evangelho, a evangelização, porque através da sua palavra, Deus ele faz com que as pessoas elas possam ter vida, elas possam nascer e possam viver espiritualmente falando. E tudo isso, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, por graça, por bondade, não é pago, não é por nosso mérito, é simplesmente porque Deus é bom
e porque Ele nos ama em Cristo Jesus. E assim, ele diz que todo ser humano, ele estava destinado à mesma condenação, ao mesmo caminho, porque não podia mudar a sua condição. Mas nessa graça de Deus, em Cristo, ao enviar Jesus e ao fazer com que Jesus seja a nossa porta de entrada para o céu, fazer com que Jesus seja o nosso caminho, seja a nossa verdade, seja a nossa vida, Deus então faz com que a nossa condição ela mude e a gente passe de mortos espiritualmente para vivos, e vivos agora por toda a eternidade. E nesse tempo onde a gente tem sido assombrado e vive aí esse temor, né, de dias difíceis, onde a morte é um fato bastante presente, não só de agora, né, também. A morte ela está sempre presente, mas esses dias ela tem ganhado assim uma repercussão muito grande. Então é importante a gente pedir a Deus que Deus nos abençoe, nos livre desse mal, mas que acima de tudo nos preserve sempre firmes na fé em Jesus, certos de que em Cristo nós temos vida não só nesse mundo, mas temos vida também por toda a eternidade. Que Deus esteja sempre conosco. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, abençoa a nossa vida e muito obrigado porque o Senhor nos deu vida em Jesus. O Senhor não apenas cuida da nossa vida nesse corpo, nessa vida física, mas principalmente pela palavra, pelo batismo, faz com que a gente viva espiritualmente nessa vida, também vivemos por toda a eternidade. Que o Teu perdão nos avive a cada dia e assim renove sempre as nossas forças conforme a Tua graça. Tudo isso colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus esteja com todos vocês. Um bom domingo e até segunda-feira, se Deus quiser.